Olá, irei apresentar o trabalho intitulado Programa de Reabilitação Profissional do INSS e as atribuições do terapeuta ocupacional enquanto profissional de referência, de minha autoria, Marcos Cunha, e de autoria da professora doutora Rosette Tudra, que também é minha orientadora no Programa de Mestrado Profissional de Terapia Ocupacional Processo de Inclusão Social. Esse tema é de suma importância e estará sendo utilizado ao decorrer do desenvolvimento da minha pesquisa de mestrado. O Serviço de Reabilitação Profissional do INSS, do Instituto Nacional de Seguridade Social, ele é um processo que envolve aspectos relacionados à saúde do trabalhador. Nesse contexto, as aptidões, capacidades e competências para o trabalho devem ser fundamentais para que perpassam a presença de patologias, de limitação funcional e da deficiência. Sendo assim, o Programa de Reabilitação Profissional do INSS, ele objetiva proporcionar aos beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho e em caráter obrigatório, independente de carência, e às pessoas com deficiência, os meios indicados para o reingresso ao mercado de trabalho e no contexto em que vivem. Bom, estes constituem um grupo de trabalhadores que estão inseridos no contexto capitalista de organização do trabalho, com novas modalidades, processos dinâmicos de produção e inovação tecnológica que refletem nas condições e nas relações de trabalho. Ademais, o aumento das exigências na organização e nos contextos atuais de trabalho, com metas a serem alcançadas, estabilidade empregatícia e diminuição de possibilidades de desenvolvimento e crescimento profissional, gera uma sensação de mal-estar ao trabalhador, que pode contribuir para o processo de adoecimento, sendo necessário condições que favoreçam o prazer pelo trabalho, com significado voltado para o desenvolvimento do bem-estar. O trabalhador que sofreu uma ruptura do ocupacional, que sofreu um processo de adoecimento com limitações laborais, ele necessita desenvolver habilidades para uma nova função ou atividade e que, por vezes, pode não ser de seu interesse ou gerar adversidades em sua vida e no sustento familiar. Os estudos eles demonstram que, em relação aos afastamentos laborais por auxílio de doença, por exemplo, um tempo médio de permanência foi de 45,8 meses, o que vai interferir diretamente na resolutividade desses casos e, consequentemente, vai coincidir numa demora para o encaminhamento ao programa de reabilitação profissional. E 70,6% dos segurados que estão em reabilitação profissional por longo tempo, quando retornam ao mercado de trabalho, ficam fora desse mercado por pelo menos um ano, devido a todo esse processo de afastamento. Sendo assim, a gente traz para vocês as funções básicas do programa de reabilitação profissional, dentro da equipe, que é constituída pelo perito médico, que faz o encaminhamento pelo programa, e pelos profissionais de referência, que são os analistas de seguro social, com diversas formações, entre elas com a formação em terapia ocupacional, que a gente vai estar falando um pouquinho mais agora. As funções são a avaliação do potencial laborativo e ao profissional de referência cabe a avaliação socioprofissional, a orientação e acompanhamento do programa profissional, a articulação com a comunidade para aquisição de parcerias para cursos e entre outros, e a realização de pesquisa de fixação no mercado de trabalho para verificar a eficácia do programa de IRP. Sendo assim, o terapeuta ocupacional, que está trabalhando dentro das funções básicas, nas etapas do programa de reabilitação profissional enquanto profissional de referência, responsável pelo acompanhamento do programa, ele tem o objetivo de reinserir o trabalhador em uma atividade profissional não adoecedora, por meio de adaptação da atividade exercida anteriormente à condição do trabalhador, ou então do desenvolvimento de uma nova atividade que não agrave o seu estado de saúde e que lhe permita sentido e significado, além da conquista do direito ao trabalho anteriormente excluído devido ao afastamento. Essa perspectiva, ela se coaduna aos da atuação do terapeuta ocupacional na área de saúde do trabalhador, na garantia de condições de saúde, de segurança, de direitos sociais e previdenciários a esse trabalhador, em programas e estratégias de prevenção, proteção e promoção da saúde, com enfoque na garantia dos direitos a esse trabalhador, principalmente o direito ao trabalho digno e adequada manutenção da saúde e qualidade de vida. Sendo assim, o terapeuta ocupacional, como membro dessa equipe de reabilitação profissional, nesse contexto, ele vai atuar em concordância com os objetivos do trabalhador para que seja possível vivenciar, ressignificar a sua relação e resgatar a sua capacidade para o trabalho em um processo prático e dinâmico para compreender o reflexo causado pelas limitações laborais no desempenho das atividades de trabalho. Sendo assim, o objetivo do trabalho ele é apresentar o programa de reabilitação profissional do INSS e as ações desenvolvidas pela equipe com ênfase nas atribuições do analista com formação em terapia ocupacional. E como metodologia, ele vai se tratar de um relato de experiência profissional com relação à contribuição do terapeuta ocupacional junto à equipe de RP no desenvolvimento de atividades como profissional de referência na Gerência Executiva São Paulo Centro.
Dentre as atribuições do profissional de referência, ele pode desenvolver tanto atividades internas como atividades externas. Dentre as atividades internas está realizar a avaliação socioprofissional dos segurados, né, preenchendo os formulários e os documentos necessários, a participação em grupos informativos aos segurados, identificando como serão os processos e as etapas do programa, o que significa a reabilitação profissional, fazer o contato com empresas de vínculo, solicitando as informações referentes aos cargos, à qualificação profissional, com a finalidade de dar sequência e planejamento, né, ao programa de cada segurado. Solicitar recursos materiais, conforme o planejamento do programa, seja uma prótese, por exemplo. Fazer o levantamento de funções compatíveis com o potencial laboral dos segurados que não possuem vínculo empregatício, de acordo com o planejamento do seu programa. Realizar a orientação e acompanhamento dos segurados em programa. Realizar uma avaliação de desligamento com certificação quando couber a certificação, registrar os dados relativos a todos os atendimentos em sistemas do INSS, que estarão disponíveis também ao próprio segurado através do uso do aplicativo Meu INSS, além de consultar o cadastro das informações nacional das informações sociais sempre que necessário. Em relação às atividades externas, ele pode realizar visitas às empresas para a realização da análise de função, acompanhamento e supervisão de treinamento profissional e de capacitação profissional, orientar e acompanhar o reabilitando que esteja realizando curso ou treinamento profissional, fazer uma visita excepcional ao domicílio daquele reabilitando com fim de aprofundamento do estudo socioprofissional, além de participar de equipe volante em locais que não tem uma equipe de reabilitação fixa, mas que é necessário desenvolver o programa lá. Né? Em relação aos fatores relevantes ao trabalhador afastado, a gente traz a questão da análise da função e compatibilidade, ou seja, o PR, o terapeuta ocupacional dentro da equipe, além da avaliação socioprofissional, ele pode também realizar análise de função quando convir, objetivando o esclarecimento de aspectos inerentes à função desempenhada e o adequado acompanhamento das fases do programa para possibilitar ao segurado a aquisição e as capacidades para o desenvolvimento das atividades laborativas propostas, né? E assim o reingresso ao mercado de trabalho. Outra estratégia também é o encaminhamento do segurado, que é do programa, é encaminhar o segurado para o sistema educacional público, para elevação do grau de escolaridade e para treinamento e capacitação profissional, de modo que possibilite, né, ao término do programa, o reingresso ao mercado de trabalho e a sua reinserção, tanto social quanto profissional. Bom, é de suma importância que na condição do programa, né, o trabalhador segurado ele tenha participação ativa durante todas as etapas do processo, para a compreensão dos seus impactos em sua vida pessoal, sua vida profissional e também para a manutenção das necessidades familiares. Então, a avaliação socioprofissional direcionada à realidade de vida no trabalho, em seus diversos contextos, ela é uma importante etapa para o programa e a análise adequada dos fatores que influenciam no processo de trabalho, na aquisição de habilidades profissionais e no retorno ao mercado de trabalho. No entanto, algumas dificuldades, como a baixa escolaridade, o interesse profissional e a atividade restrita, vão impactar diretamente na condição dessas etapas do programa, que pode ser mais longo e doloroso e, consequentemente, incidir no retorno ao mercado de trabalho não satisfatório. A baixa escolaridade ela é considerada como um dos fatores determinantes para o reingresso e a permanência no programa de reabilitação profissional. Os estudos demonstram que aproximadamente 42% dos trabalhadores encaminhados à reabilitação profissional não concluíram o ensino fundamental, o que torna maior a dificuldade de ser readaptado tanto na empresa de vínculo, como também para realizar um curso de capacitação ou qualificação profissional. Né? As empresas elas são cada vez mais exigentes em relação ao nível de escolaridade, sendo que a mínima aceita hoje em dia é o ensino fundamental completo. Em relação ao interesse profissional, né, alguns segurados eles exercem a mesma profissão por muitos anos. E isso gera uma sensação afetiva e nostálgica com a atividade laborativa de origem, que constitui parte de sua identidade e, portanto, vai tornar mais difícil a retomada dos estudos e o encaminhamento para as outras atividades. Então, é importante que o segurado em fase de reabilitação, né, seja necessário com ele, em forma conjunta com a equipe de reabilitação profissional, possa ser construída uma estratégia, uma trajetória a ser desenvolvida de reabilitação profissional, considerando seus interesses e seu repertório profissional, de modo que a preparação para uma nova função ela possa ser efetivada satisfatoriamente. Ao mesmo tempo, o processo de orientação profissional do segurado em reabilitação ele vai envolver a tomada de consciência sobre a importância da geração do seu sustento de modo diferente ao que ele estava habituado, o que vai envolver um aprendizado de como conviver com as suas perdas da sua capacidade laboral. Né? Em relação à atividade restrita, alguns trabalhadores segurados que retornam ao trabalho em atividade tanto na sua área de origem ou em um novo posto de trabalho, eles sempre vão apontar dificuldades, limitações e problemas relacionados aos modelos de gestão no trabalho. Isso se dá
devido a eles passarem grande parte da vida laboral deles apenas em um tipo de ramo, um tipo de atividade, e não terem experienciado outras vivências. E isso está muito associado também à baixa escolaridade. Isso vai dificultar muito o processo de reinserção profissional. Bom, em consideração final, a gente pode dizer que, assim, é um desafio muito grande, né, para o terapeuta ocupacional que atua como PR estar desenvolvendo as suas habilidades, estar desenvolvendo a sua autonomia e competência profissional dentro do membro de equipe, por essa equipe ser mista, né, e também para ter esse alcance ao mercado de trabalho, né, devido à dificuldade de encontro com as empresas, e assim poder realizar uma reabilitação integral, né. A possibilidade de construção coletiva e de participação do trabalhador segurado durante as etapas do programa de RP, ela tem sido de fundamental importância na visibilidade da contribuição do terapeuta ocupacional no escopo das ações desenvolvidas pela equipe de RP, e também no alcance dos objetivos do programa para o retorno do trabalhador ao mercado de trabalho e para a inclusão social. Bom, aqui estão as referências que foram utilizadas e muito obrigado.